Há um episódio na história de Moisés que é, no mínimo, curioso, assim, e foi a pergunta que chegou para nós. Lá em Êxodo 4:24, o texto diz assim: Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nesta ocasião, o Senhor o deixou. Então a pergunta é: por que Deus quis matar Moisés aqui? Deus chamou Moisés para libertar o povo. Aliás, ele estava dando as instruções aqui, a partir do capítulo 4, mostrando o que ele ia fazer usando a sua vara, por meio da boca de Arão. Ele está falando dos milagres que ele ia fazer. Ele já falou: você vai falar para o faraó e eu vou endurecer o coração dele. Já está pré-anunciando tudo. E aí chega um episódio em que Deus, então, parece que muda de plano e tenta matar Moisés. Mas esse não é o caso. O problema, como o próprio contexto deixa claro aqui, é que nós não sabemos se Moisés ou se Zípora falhou na circuncisão do seu filho. Isso foi um sinal da aliança que Deus fez com Abraão, que o povo dele carregaria no seu corpo esse sinal da aliança, claro, nos meninos, em que todo menino, ao 8º dia de vida, seria circuncidado. Como Moisés não fez isso, ou porque a esposa não deixou, ou porque ele mesmo negligenciou isso, esse sinal tão importante, e Moisés ia se tornar o líder do povo de Israel, né, que sairia do Egito, então Deus foi ao seu encontro para matá-lo. Tanto é que quando percebe-se isso, aí das duas, uma. Tá? Quando Zípora percebe isso, ou a negligência foi de Moisés, e Zípora salvou o marido, circuncidando o filho, ou a negligência foi dela mesmo, e ela não queria que Moisés circuncidasse o menino, talvez por achar isso desnecessário, enfim. E quando viu Deus se aproximando para matá-lo, então ela fez. A reação dela, quando ela toca aos pés de Moisés e diz: você é para mim um marido de sangue, e o versículo 26 explica o que é isso, né? Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão, também pode ser identificado dessas duas maneiras. Então, ou ela cortou lá o prepúcio do filho, tocou o pé na mão dele e disse assim: ó, você é um marido de sangue, ou seja, eu entendo o valor da circuncisão, nós deveríamos ter circuncidado ele, e salva Moisés então, tem uma atitude nobre. Ou elas têm essa atitude essa fala meio revoltada assim com Moisés, dizendo: eu não queria ter feito isso, mas isso é muito sanguinário e você é um marido de sangue nesse sentido. Falando sobre a circuncisão, que talvez achasse isso desnecessário, bruto demais para uma criança, né? Que ia sofrer Enfim, esses detalhes o texto talvez não esclareça tanto assim. Se o problema estava com Moisés, se o problema estava com Zípora, se Zípora nessa atitude salvou Moisés ou se arrependeu de ter proibido antes, todos esses detalhes o texto não fala. O que o texto responde é a pergunta: por que que Deus quis matar Moisés? Porque o filho dele não estava circuncidado e era algo super importante para aquela época, para aquele contexto, para aquele povo, porque era o sinal da aliança de Deus. Então o líder, obviamente, deveria dar um exemplo e fazer isso com os seus filhos. Então, por causa disso, Deus iria matá-lo. Uma vez que o filho passou por este processo, então Deus se retirou e não mais tentou matar Moisés.